Saudações alvinegras, bem-vindo ao canal Amigos do Fogão e hoje vamos falar de notícias, né? Notícias financeiras, notícias sobre os Moreira Salles e Botafogo SA. E você que não está inscrito no canal, se inscreve, ative o sininho e dá seu like aí que vai ser muito importante. Então, pessoal, ontem teve uma entrevista sobre o Botafogo SA, sobre clubes, empresas e sociedades anônimas que estão, né, entrando para poder gerenciar o futebol no Brasil. E como todo mundo já sabe que isso é uma coisa que de clubes europeus há muitos anos que está chegando no Brasil para poder tornar o futebol mais competitivo, o futebol mais atraente, mundial. E está sendo muito questionado e hoje está sendo levado até a Câmara, Senado, entendeu? E está nas pautas do governo hoje em dia. E ontem uma entrevista que deu o que falar, que foi a do Rodrigo Capello, que é um grande especialista também financeiro, e que deu que mostrou um tópico muito importante, dois, né, tópicos muito importantes do que pode viabilizar, ou seja, pode dar um grande problema pra gente botafoguense, que já estava sonhando com os Moreira Salles em 2020. No caso, tá sendo falado sobre um grande calote, que foi a palavra ontem usada pelo Capello. E para entender melhor, eu trouxe uma entrevista por áudio do Capello com o nosso amigo youtuber também, do canal TF, que ele esclarece muito bem e sem dúvidas qual é a questão que a gente está na dúvida ou que a gente não está conseguindo entender por que será tão prejudicial nessa nova fase de Moreira Salles, Botafogo SA enfim. Eu vou colocar para vocês, ouçam aí com atenção para vocês entenderem. Rodrigo Maia, né, que na verdade está sendo apresentado pelo Pedro Paulo, mas tem o apoio do presidente da casa, que é um apoio forte, um apoio bastante relevante. Ainda não dá para saber que tipo de mudança no cenário ele vai causar e que tipo de efeito ele pode trazer para Botafogo SA da maneira como ela vinha sendo desenhada, né, com a Ernest aí como principal player ali do mercado, fazendo essa montagem dessa empresa para administrar o futebol profissional do Botafogo. Certo é que quando você diz ao restante do mercado que clubes terão acesso facilitado ao mecanismo da recuperação judicial, você abre margem para que instituições financeiras, investidores, empresários, enfim, todo mundo que está em volta, que poderia colocar algum dinheiro, vai ter algum receio diante dessa possibilidade, porque se o clube entrar numa recuperação judicial, o que vai acontecer é que todas as dívidas dele vão ficar congeladas por 6 meses, sem nenhum tipo de cobrança, as garantias dadas para tomada de empréstimos e tomada de crédito vão ser derrubadas, e isso tudo está escrito nas documentações ali do anteprojeto do Pedro Paulo. Então você gera uma incerteza no mercado financeiro, e essa incerteza ela é muito ruim para quem está tentando captar dinheiro para fazer uma Botafogo SA que quer fazer o caminho mais difícil, mas que eu também julgo que seja o mais sólido e o mais correto, que é levantar dinheiro com investidores, sim, mas usá-lo para pagar essa dívida do Botafogo. Óbvio, a própria Ernest Young já afirmou no nosso podcast lá do Globoesporte.com, o Alexandre Rangel contou isso, que na hora de pagar as dívidas, a ideia é usar esse dinheiro, esse aporte desses investidores para negociar com os credores e encontrar um deságio ali, que é basicamente um desconto em relação ao que o Botafogo deve. Então, de qualquer maneira deve haver algum desconto, mas no ambiente de recuperação judicial eu temo que esse desconto vai ser muito maior. E aí eu estou tomando como base a recuperação judicial aqui da editora Abril, que está nessa etapa
Atualmente tem novos donos, esses novos donos entraram no negócio para reestruturar a empresa e na renegociação da Abril eles chegaram a descontos de 92% em relação ao que alguns funcionários tinham para receber de verbas rescisórias e outras questões trabalhistas. Então, se a gente entrar numa toada de renegociar essas dívidas via recuperação judicial, com a possibilidade de o clube falir, mas também com a pressão social que vai ser exercida em cima dos credores, acho que a gente está entrando num caminho potencialmente problemático para todas as pessoas envolvidas aí, tanto para os torcedores, quanto para os credores, quanto para o próprio Botafogo ou qualquer outro clube que decida fazer esse tipo de jogada. E essa segunda parte agora, ele vai falar sobre as vantagens pela passagem, né, do projeto pelo Executivo e pelo Senado. Tá? Assim, complicado, mas no final a gente entende. Claro que entende da pior forma, porque a gente está vendo que as ideias e os planos estão indo meio por água abaixo, mas eu tenho certeza que vai rolar uma reviravolta e a gente vai se dar bem nisso aí. Ouçam mais uma vez. Projetos que hoje estão no Senado e também no Executivo, né? Na verdade, você tem um PLS no Senado, um projeto de lei do Senado que fala sobre a Lei Geral do Desporto e dentro dela você tem um trecho sobre a Sociedade Anônima Esportiva, a SAI, e no Executivo você tem uma ideia ali que está na mão do Guilherme Afif Domingos, assessor especial do Ministério da Economia, com Paulo Guedes acima dele. Ainda não formalizou um projeto, mas tem uma ideia mais na linha da SAF, né? Que SAF e SAI são duas figuras muito parecidas. A diferença grande em relação a esses dois do projeto de lei que está na mão lá do Pedro Paulo e do Rodrigo Maia na Câmara é que enquanto o Pedro Paulo e o Rodrigo Maia estão fazendo um pacotão de benefícios para estimular as associações a se tornar empresas, né, sejam elas sociedades anônimas ou limitadas, o que esses outros projetos estão fazendo é criar uma estrutura específica para o futebol que leve em consideração algumas características do mercado do futebol. Né? Seja ela a SAI ou a SAF, já se chamou SAFUT no passado também, com algumas variações entre elas, mas em geral é uma sociedade anônima específica para clubes de futebol. Isso não é uma invenção, uma maluquice brasileira, isso se faz em outros países. Portugal, por exemplo, tem a Sociedade Anônima Desportiva. E o importante nesse caso é que essa estrutura societária ela coloca regras para que investidores tenham partes de clubes de futebol. Regras para resguardar a tradição do clube, regras para resguardar o funcionamento do mercado. Então, por exemplo, você deve se preocupar com a possibilidade de o mesmo acionista participar de duas SAs diferentes no futebol. Porque você abre margem para conflito de interesse, para manipulação de resultado, etc. Então, a SAI e a SAF, pelo menos nos projetos que eu já li até hoje, elas têm ali uma proibição de que o mesmo acionista participe de duas empresas diferentes, ambas competidoras, né? Então, é isso. Você tem, dentro dessas estruturas societárias, regras para que o mercado tenha um funcionamento mais seguro, mais estável, que resguarde a tradição, mas também possibilite fazer negócios e atrair investidores. E é por isso que, pelo menos até agora, entre o que foi apresentado, entre as premissas, é o que me parece uma opção mais interessante para os clubes de futebol. E o Botafogo nessa linha, caso seja aprovada uma SAF ou uma SAI, o que ele pode fazer é, em vez de abrir uma SA, abrir uma SAF e aí seguir essas regras dentro dessas propostas. Enfim, tem muito trabalho pela frente, a gente vai ter que acompanhar o que o Congresso está preparando para o futebol, acompanhar o que o Executivo também pensa, como é que ele vai enxergar essas propostas que foram apresentadas e outras que eu sei que ainda serão, para ver o que vai ser do futebol brasileiro. A única certeza por enquanto é que deve virar empresa. Vamos torcer agora para que dê tudo certo e que isso
assim, não seja aprovado, né? Que o certo é torcer isso. E que dê tudo certo para 2020. Nós estamos otimistas. Então, pô, pro botafoguense isso é como se fosse mais um 7-1 da Alemanha no Brasil. Então, vamos agora só torcer. E para você que chegou no canal pela primeira vez, se puder dar aquela moral aí, se inscrever, dá um like também, tá? Ativa o sininho que vai sempre ter novidades aqui. Show? Tamo junto. Um abraço e saudações alvinegras. Botafogo, Botafogo.